Culto de estudo e oração, 20/7/22. Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Estamos vendo nesse mês de julho o profeta Obadias. Um livro da Bíblia, é o menor livro da Bíblia do Antigo Testamento, ele só tem um capítulo. Então nós vamos ler o verso primeiro de Obadias. Vamos sentados mesmo em reverência. E eu só peço um favor, quando você achar esse capítulo de Obadias, que você permaneça com a Bíblia aberta, tá bom? Porque nós vamos ler pelo menos uns 10 versos. Obadias 1, verso 1. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se para a guerra contra Edom. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado pela sua palavra, porque ela é a sua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor ministre nos nossos corações, Deus. Que caia por terra todo impedimento, toda dificuldade, e que o Espírito Santo do Senhor fale conosco, que Ele nos edifique através da sua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Nós vimos que a palavra Obadias, que o ministério de Obadias era um ministério de servir ao Senhor, servir a Deus em obediência. E ele foi levantado quando o povo de Judá, o povo de Israel, estava cativo na Babilônia, fazia o quê? 40 anos. E esse povo estava reclamando, estava aflito, não é? Principalmente, ele estava reclamando, ele estava clamando por justiça, por todos aqueles que haviam o quê? Levados, não é? Cativo à Babilônia. Não só aos próprios da Babilônia, mas contra quem? Edom, que nós vimos a semana passada, não é? Que Edom se origina de quem? De Esaú. E sempre houve, desde o nascimento, o conflito entre Israel e Edom. Tá certo? Então, esse livro de Obadias, quando Obadias, escrevendo aquilo que o Senhor diz, escreve: olha, vai se preparando para a guerra, vai ter guerra contra Edom. Né? Ou seja, tudo aquilo que eu estou ouvindo, todo o clamor de vocês, eu estou ouvindo. E chegou a hora de nós o quê? De nós nos prepararmos para a guerra. O que a gente precisa entender, e que todos os profetas, todos eles, né, se nós fôssemos resumir uma mensagem única dos profetas, tanto maior como menor, não importa, Deus sempre avisa. E além de Ele avisar, Ele sempre fala o quê? É por isso que você está sendo julgado. Né? Então hoje, na verdade, nós vamos ver o quê? Por que Edom está sendo julgado? Por que Edom levantou Obadias? Primeiro, nós sabemos dessa rivalidade entre Israel e Edom. Que mais? Acompanhem comigo os versos 2 e 3. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar para baixo? Então esses dois versos, está claro o quê? Denota o quê? Que Edom é um país o quê? Orgulhoso, prepotente, arrogante, um país que tem o quê? Soberba, tá certo? Então aqui fica claro, não é? Que esse orgulho
vai fazer com que Edom o quê? Seja julgado por Deus. E observe a tamanha soberba desse povo no finalzinho do verso 3. Quem poderá me jogar lá para baixo? Edom falando, não, mas quem? Quem pode me jogar lá para baixo? Então, quando você estuda realmente a geografia de onde Edom ficava, parte de Edom ficava numa montanha, né? Era por si só muito bem protegida. Era muito difícil o acesso aos adversários. Então é por isso que ela se julgava o quê? Bem protegidos dos homens. Então ela, eu sou, né, uma nação que eu estou no alto, absolutamente protegido numa fortaleza. O que pode me jogar lá para baixo? Aí vem Deus no verso 4, no verso 4, acompanha comigo. Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Nada impede o juízo de Deus. Absolutamente nada impedirá o quê? O que há por vir de juízo de Deus. Não é? Então isso é uma palavra para nós mesmos. Não é? E é uma palavra que deve invadir o nosso coração. Porque às vezes a gente fica se apoiando, né, em cada situação, né, que a gente às vezes se sente confortável, mas na verdade, né, quando Deus realmente, não é, quer, na verdade, fazer juízo, Ele assim vai fazer. E Edom, por ele ser orgulhoso, prepotente, arrogante, por ter nascido em contenda, e é uma coisa também interessante que a gente pode trazer, eu não diria para as nossas vidas, mas para um entendimento, onde as pessoas que ainda não estão em Cristo sentem. Observe comigo os versos 6 e 7. Como foram saqueados os bens de Esaú, como foram vasculhados os seus tesouros escondidos, todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa prepararam uma armadilha para os seus pés. E não há em Edom o que, igreja? Entendimento. Quando eu estava lendo e estudando, na mesma hora o Espírito Santo disse: tudo que nós plantamos, nós vamos o quê? Colher. Tudo, absolutamente tudo. Então, se percebe aqui que esse país chamado Edom, ele sempre foi saqueado pelos pseudo-amigos, por aqueles que realmente o quê? Estavam andando junto. Não é? Então, na verdade, tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Há aquele provérbio que diz que quando eu planto injustiça, eu colho o quê? Maldade. Então é justamente isso, não é, que Obadias ele está o quê? Ele está escrevendo. E agora, nos versos 8 e 9, o Senhor já está preparando o juízo. Olha lá, naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados, para que do monte de Esaú todos sejam o que, igreja? Exterminados pela matança. Juízo de Deus violento para uma terra, para uma nação que sempre foi o quê? Violenta. Que sempre perseguiu o povo de Deus.
Tá certo? Há alguma lembrança, te lembra alguma coisa isso? Você traçando um paralelo com o Apocalipse? Sim ou não? Todos aqueles que perseguiram, que estão perseguindo, o povo de Deus será o quê? Julgado. Aqui não é diferente. Até esses versos aqui que nós vamos ler hoje, até o verso 14, o profeta ele está avisando, não veio, mas vai vir. Veja o verso 10 comigo. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. Aqui, completamente apontando para quê? Para o juízo final, para sempre. Existe hoje a nação Edom? Foi exterminada, para sempre. Juízo, né? Existe o país Edom? A nação Edom? Ela foi exterminada para sempre. Versos 11 a 13. No dia em que estranhos levaram os bens de seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá, no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os bens no dia da sua calamidade. Está absolutamente claro, não é? Tudo o que Edom plantou contra Israel, contra Judá. Edom causou assassinato, Edom causou traição. Está claro, né? Então, antes do juízo de Deus, ele vai o quê? Explicar. Bonitinho, olha, você lembra? Aconteceu isso, olha, você está lembrando? Está acontecendo? Olha, você está lembrando? Só que nesse caso de Obadias, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. Nesse caso de Obadias, por Edom ter saído de Esaú e de ter saído da linhagem de Abraão, Obadias ele é levantado não só para falar para Israel que Edom será julgado, mas grande parte, irmãos, dessa palavra está sendo dito a quem? Para Edom. Então Obadias ele é levantado pela misericórdia do Senhor para avisar Israel, prepare-se para a guerra. E esse livro, essa mensagem chegou para quem? Para Edom. Olha a misericórdia de Deus. Olha a misericórdia de Deus. Olha o verso 14. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que se escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Ou seja, amados, dos versos 10 ao verso 14, Obadias está falando para Edom. Você ficará coberto de vergonha, você estava presente, você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer, você não devia ter entrado pelo portão do meu povo, você não devia ter parado nas encruzilhadas. O que a gente pode aprender aqui, irmãos? Que o nosso Deus é um Deus de quê? De misericórdia. O que Ele busca? Arrependimento.
Avisado nós somos. Sim ou não? Sim. E eu fico, quanto mais eu estudo Apocalipse, você não deve ser diferente. Quanto mais eu me aprofundo, aqueles que vão receber o juízo, ele vai ser incontestável. Como Edom, quer dizer, Deus ele fez uma relação, percebe? Uma relação de quê? De injustiças praticadas. O juízo final vai ser da mesma forma. Então, quando Jesus Cristo, o juiz, estiver julgando, vai ser o quê? Inquestionável. É isso que a gente tem que trazer para a nossa vida, amém? Se a gente tem alguma coisa realmente para se arrepender, que a gente se arrependa. Porque Deus é misericordioso e é bondoso para quê? Para nos perdoar. E Ele busca isso, você entende? Porque Ele buscou isso de Edom. Mas chegou uma hora que o orgulho, a prepotência, a arrogância chegou no limite que Deus falou: puxa vida, chega. A taça do meu povo, das orações, está sendo derramada. Então eu vou ter que agir. Então quando a gente vem num culto de estudo e oração, a gente tem que ter essa certeza, que eu acho que nós todos temos, que as nossas orações realmente elas estão o quê? Elas estão subindo, igreja. Eu tenho certeza absoluta. Que se quando é para a justiça, ela será derramada. Quando é para a cura, ela será derramada. Quando é para a libertação, ela vai ser derramada. Amém? Então a gente tem que glorificar e exaltar o nome do Senhor por essa palavra e por esse espaço que nós temos de orar, de clamar, tá certo? Porque Deus, Ele nos ouve. Pode ser que não vai fazer no tempo que a gente quer a justiça dEle. Possivelmente a gente não vai nem ver a justiça dEle. Mas ela realmente, num determinado momento, ela vai acontecer. Amém? Deus seja louvado por essa palavra. Muito obrigado, Deus.